Queridos irmãos, muito boa noite. Hoje, dia 27 de janeiro de 2013, nós estamos aí para começar mais uma reunião de estudos da doutrina espírita. Hoje, depois da... Aliás, agora, né, nós vamos ter uma apresentação lá no Teatro Municipal sobre Kardec, uma visão para o futuro, né? Eu não consigo, é Alzheimer, aquele médico alemão que pega os velhos, não é, Adirley? Isso é coisa de Alzheimer. Mas é um olhar de Kardec, um olhar para a eternidade, e que nós ontem assistimos lá, porque se tratava de Kardec. Nós não tínhamos, e como nós anunciamos aqui para vocês, que nós iríamos fazer que iria haver a apresentação lá, e nós íamos então participar lá fora, distribuindo Livro dos Espíritos. Foi o que nós fizemos lá. Nós ontem levamos 100, distribuímos 98, doação, 92, sobraram 8. Como é que eles sabem, tá vendo? Que interessante, então está todo mundo ligado. Então nós fizemos 48 doações, 92 doações ontem. E hoje nós juntamos todos que tinham aqui também, eles foram cedo para lá, levaram para lá e distribuiu rapidinho. Antes de começar o teatro, nós já tínhamos terminado, eles já estão todos de volta aí. Então nós cumprimos a nossa parte. Para que vocês tenham conhecimento, o teatro foi simples, muito simples. Não teve assim um conteúdo que tenha formado alguma coisa para quem não conhece. Quem não conhece entrou sem conhecer e saiu sem entender legal. Foram lances da vida de Kardec, desde o nascimento, a estudo dele em Verdun com Pestalozzi, e depois voltar para a França, onde ele funda um instituto de educação, e tem problemas financeiros, o tio dele era meio enrolado e acabou com dinheiro, teve vários problemas, e mostra o encontro dele com a Amélie Boudet, que foi a esposa dele, que eles estavam marcados para voltar e fazer esse trabalho e tal, e vai desenvolvendo isso até a morte de Kardec. As mesas girantes, mas muito pouco, não deu para quem não conhece a história, quem não é espírita, não deu para entender. Muito simples, mas não faz parte do movimento espírita, não é feito pelos espíritas, é uma produção artística, uma produção independente, e nós não tivemos participação. Isso até hoje, porque hoje eles chamaram o nosso pessoal, eu não estava lá, ontem eu assisti, eu entrei e não fiquei lá fora, eles é que ficaram, o nosso grupo é que ficou. Hoje também eu não fui, eles passaram lá porque eu vinha para cá, e eu não sabia o tempo que aquilo iria demorar, mas antes de começar já tinham distribuído tudo, e eles chamaram o nosso pessoal para tirar foto lá no palco, junto com eles. Isso pelo seguinte, que nós fizemos a nossa parte. Se a peça era sobre Kardec, nós somos interessados na divulgação das obras de Kardec, nós somos interessados. Então nada mais justo que nós participarmos da atividade, independentemente de vínculo, mas nós colocamos lá fora, na rua, na praça, um banner escrito Terceira Revelação na TV, que foi através do meu programa, Terceira Revelação na TV, doando aqui o Livro dos Espíritos, embaixo Allan Kardec. Então nós abrimos esse banner na mala do carro e começou a distribuição ontem e terminou hoje. Então foi realmente uma apresentação, não foi nada contrário, a doutrina não comprometeu nem Kardec, nem a doutrina espírita, mas realmente muito simples, muito simples. Poderia ser, e talvez até eles melhorem no curso das apresentações aí. Dito isso, nós vamos começar a nossa reunião. Hoje nós temos Valéria e a Cristina para fazerem os estudos da noite. Nós vamos fazer a prece e iniciar a nossa reunião. Queridos espíritos, amigos, que aqui se reúnem conosco, certamente, como se reúnem em todas as instituições, onde as pessoas de bem se agrupam para trocar ideias, para aprender, para estudar sobre Deus e sobre um melhor comportamento sobre a Terra. Mais uma vez, agradecidos com a presença de vocês, de todos vocês, agradecidos a Deus, nós damos por iniciada a nossa reunião de hoje. Que assim seja. E com vocês, quem vai primeiro? Tereza, Cristina? Tereza, Cristina. Então vai Cristina Ferro mesmo. E com vocês, Cristina Ferro. Boa noite a todos. É um prazer sempre estar aqui para estudar um pouco da doutrina. E essa doutrina maravilhosa, né, que é composta aí, temos 5 obras básicas. É bom a gente lembrar como ela começou, né?
Então, em 1857, foi lançado o Livro dos Espíritos, que é a parte filosófica da doutrina. Em 1861, foi lançado o Livro dos Médiuns, que é a parte da ciência. Em 1863, o Evangelho, que tem os tópicos religiosos do Livro dos Espíritos e que vai falando sobre a parte moral, né, sobre a conduta moral, vai explicando melhor. Em 1865, o Céu e o Inferno, que fala da justiça divina. E em 1868, a Gênese, os milagres e as predições. Então, hoje, para o nosso estudo, eu escolhi abordar a introdução do Evangelho, que, conforme os Espíritos nos dizem, é um verdadeiro estudo. Ele não é só para ser lido, porque a gente, normalmente, a introdução de um livro, tem gente até que pula, né? Porque acha que só vai dar um apanhado e não é importante. Mas os próprios Espíritos nos dizem que é o verdadeiro estudo sobre a natureza, o sentido e a finalidade do Espiritismo, que é uma peça de grande valor para a verdadeira compreensão da doutrina. Então, eu escolhi esse tema para a gente poder entender um pouquinho, né, em linhas gerais, qual é o objetivo dessa obra, né, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ela se difere do Evangelho que é pregado normalmente, porque ali foi condensado aquilo que realmente é necessário que a gente aprenda. Aquilo que realmente é importante, é o norteador da nossa conduta moral. Porque a humanidade, ela vem crescendo e prosperando intelectualmente, né, a gente vê aí a tecnologia, os avanços, mas o que é fundamental para que nós alcancemos o que a gente tanto deseja, que é a felicidade, que é a nossa paz, a nossa evolução, está intimamente relacionada à nossa conduta moral. E nessa a gente ainda está precisando aprender, a gente está precisando aí investir nisso, né? Então eu vou ler para vocês a mensagem que está no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma mensagem do Espírito da Verdade e que eu acho um dos pedaços mais bonitos que a gente tem nas obras básicas. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto, que as vossas mãos tomem a lira, que as vossas vozes se unam e num hino sagrado se estendam e vibrem de um extremo do universo ao outro. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo de vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Essa mensagem enche a nossa alma, porque nós não estamos sozinhos, né? O universo inteiro trabalha e conspira a favor daquilo que Deus, que é a causa, né, primária de todas as coisas, a inteligência suprema, todos os sentimentos, tudo que a gente nem imagina, né, é a perfeição, e Ele está no comando disso tudo. E a doutrina espírita veio para nos ajudar a encontrar esse caminho mais curto, mais reto, mais certo, né, da gente encontrar aquilo que a gente precisa, o que a gente quer. Por que a doutrina espírita é confiável, né? Qual é a autoridade da doutrina espírita? Por que a doutrina espírita é mais confiável do que outros livros? Porque um homem ele pode ser enganado, ele pode se enganar, pode ser um grande intelectual, né? Um grupo de homens pode ser intelectuais, estudiosíssimos, formar teorias que daqui a pouco vão se cair por terra, porque a gente corre o risco de se enganar, não é? Mas um grupo, né, as massas,
é mais difícil. Quando aquilo está, que você percebe que aquilo vai vindo e que vem de todos os lados, as mesmas palavras, os mesmos ensinamentos, vai te dando um certo conforto de, poxa, se aqui, lá, colar, as coisas estão, é sempre a mesma coisa que é dita, então isso deve ser verdadeiro. Então, um homem pode também desaparecer, os livros podem ser queimados, como os livros, né, o livro dos Espíritos foi queimado, mas os espíritos não desaparecem nunca. E foi assim que surgiu a doutrina. Foram comunicações que foram, a universalidade, né, de centos espíritas, 1.100 espíritas no globo, no mundo inteiro, espalhados, de médiuns que não se conheciam, comunicações espontâneas, que foram todas trazidas e catalogadas por Kardec, com o auxílio, né, da esposa dele, e foi tirando dali a essência, aquilo que era igual para todo mundo, em todos os lugares era a mesma coisa. Então isso é uma coisa grandiosa quando a gente para pensar. Olha que trabalho, né, desses anjos do Senhor, né, que trabalho da espiritualidade, de no mundo inteiro fazerem surgir essas luzes e ser a mesma coisa, que foi se incorporando, que Kardec, sob orientação do Espírito da Verdade, foi organizando e foi saindo e só foi publicado quando aquilo estava de acordo com o que os espíritos superiores queriam nos mostrar. E foi condensado só aquilo que era essencial. Tinham outras comunicações que traziam coisas que não eram tão essenciais. Mas aí, ainda assim a gente pode se perguntar, mas os espíritos não são todos iguais? Vocês mesmos ensinam que os espíritos... eles têm graus de elevação, né? Eles agem de acordo com a sua depuração, certo? Existem espíritos que são vulgares, eles não sabem mais do que nós mesmos, podemos achar, eles podem até dar comunicações dizendo-se intelectuais, mas sabem tanto quanto nós. Existem os falsos sábios, que acreditam que eles sabem a verdade, mas não sabem. Existem os sistemáticos, que eles acham que o que eles pensam é a verdade absoluta. Existem os espíritos zombeteiros, que querem de fato enganar a gente, né, e não tem nenhum escrúpulo de botar o nome de autoridades, de intelectuais. Eles querem minar a propagação da verdade. E existem os espíritos de uma ordem mais elevada, que eles não estão no nosso nível, estão desprendidos já dos problemas e preocupações terrenos, vaidade, desses sentimentos. E como que eles fizeram, né, para poder discernir o que era? Será que era um espírito zometeiro? Será que não era? Então, o primeiro controle que foi usado foi o da razão. Quando a gente raciocina, quando a gente está vendo se todas as comunicações estão dizendo a mesma coisa, tem a mesma essência, então eles foram reunindo aquilo que realmente tinha tudo a ver com a razão. E tudo que tinha a ver com os próprios princípios mesmo, né, com aquela essência. E os espíritos superiores, eles são muito prudentes quando eles nos mandam ensinamentos. Vocês acham que eles já ensinaram tudo que a gente tinha para aprender? Claro que não. Mas a gente só recebe as instruções e as mensagens, os ensinos, à medida em que a gente pode compreender. Eles são muito prudentes. Então, muitas coisas ainda serão reveladas, talvez não como uma doutrina, mas conforme a gente for progredindo e que a gente realmente estiver maduro para fazer isso. E uma coisa muito interessante é que as grandes ideias não aparecem nunca de súbito. As que têm a verdade por base, elas contam sempre com precursores. Elas vão sendo colocadas aqui, acolá, pelos tempos, até que essa ideia, que a princípio, se ela viesse de uma vez só, ela seria rejeitada, porque é contra tudo que a gente até então acreditava, elas vêm chegando de uma forma que quando vem um missionário, quando vem aquele que realmente vai abrir o leque, elas já são ideias que são aceitas, elas têm uma entrada melhor porque já vieram de algum tempo. Então, o cerne do que o Evangelho veio nos dizer foi tirar o véu e descortinar a vida futura. A importância, isso é uma coisa que veio modificar, né,
a nossa visão quando a gente acredita que existe uma vida futura. Esse era o cerne da questão a ser divulgado, a ser conhecido. E quem foram os precursores, então? Eu estou dizendo que a gente sempre vem com ideias antes, e Sócrates e Platão, que viveram 500 anos antes de Cristo, já vieram trazer essas ideias. E eu penso que é interessante que a gente conheça um pouco isso, para a gente ver, para a gente poder acreditar que realmente são verdades. E que vejam bem, meus irmãos, desde 500 anos antes de Cristo, vem se incutindo essa ideia do Deus único, né? Da vida, da pré-existência da alma, da sobrevivência da alma, descortinando esse véu da vida futura, para nos mostrar o caminho que a gente precisa seguir. Nós estamos em 2013, tendo essa abençoada oportunidade de estarmos encarnados aqui. Quantos na erraticidade esperam uma oportunidade? Então, é mais uma vez para a gente ver, tivemos muitas oportunidades, teremos outras, mas se a gente aumentar o nosso grau de consciência, da urgência, da responsabilidade, porque o Espiritismo, muita gente corre do Espiritismo exatamente porque o Espiritismo te mostra assim, olha, é você com você. Não dá para culpar ninguém, a gente não pode passar a responsabilidade para o outro, a gente não pode dizer que é vontade de Deus, eu sou assim porque Deus quis. Não. O que você está vivendo hoje é consequência do que você fez ontem e você só vai ter uma vida diferente se você mudar agora. Então, dessas coisas é que a pessoa às vezes corre, porque é mais cômodo para a gente acreditar que vai acontecer uma mágica. Mas não tem mágica. Então, Platão, Sócrates, como Jesus, não escreveu nada. Ele também foi morto e martirizado porque ele ia contra as regras vigentes, contra o que os poderosos diziam. Ele também morreu como um criminoso. E quem escreveu toda a sua doutrina foi Platão, que foi discípulo dele, conviveu com ele e escreveu. Então, algumas coisas que eu acho relevantes, importantes que a gente saiba, que estava nessa doutrina de Platão, é que o homem é uma alma encarnada. Veja bem, ele dizia isso 500 anos antes de Cristo. Ele pregava que a alma já existia antes, nos moldes, eles colocavam assim, modelos primordiais das ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Então, ele pregava o quê? Que a alma saía de junto de Deus, que era o belo, era a perfeição, vinha para a Terra, separava-se do bom, do belo e do precioso, vinha para a Terra, sentia uma tristeza muito grande, lembrando do seu passado, porque ele tinha uma ideia de que ele tinha um passado num lugar que era melhor do que esse, ficava atormentado pelo desejo de voltar. Então, veja, por esse ensino que eles davam, eles deixam claro o princípio que existe inteligência e existe matéria. Antes, quando ele vivia lá, não tinha corpo, ele vem e encarna. A persistência da alma, quer dizer, a alma existe antes e existe depois. Tem a vaga intuição de que ele conserva de uma existência anterior. Existem muitos estudiosos hoje, atualmente, que eles também dizem que o vazio que a gente às vezes sente, a gente às vezes se sente um vazio, uns chamam de vazio existencial, outros chamam de angústia, que isso é uma lembrança de um mundo onde a gente vivia, porque a nossa verdadeira casa é o mundo espiritual. Aí a gente vem para cá, ganha um corpo, fica com a lei da gravidade pregado no chão, a gente acha que a gente é daqui, e agarra tudo que a gente tem e não quer largar, não quer soltar, porque eu consegui, é meu, eu estou aqui, e vai juntando num quadrado mais de bens e de pessoas. Se eu arrumo uma namorada, boto ela dentro do meu quadrado, a partir daquele momento ela é minha. Então, no início do namoro, todo mundo agrada, todo mundo quer. Depois que é meu, aí eu não vou mais sair, para que passear, vamos ficar vendo futebol, não vamos mais fazer isso, nem fazer aquilo, porque já é meu. Botei ali no quadrado. Aí eu quero um computador, eu quero um laptop, eu quero não sei o quê, e você vai botando aquilo no seu quadrado. E a gente esquece que a nossa verdadeira vida não é esta aqui, e o que a gente veio fazer aqui.
E é muito bonito, porque Sócrates fala isso. Ele fala exatamente assim, que a alma se perturba e se confunde quando serve do corpo para considerar algum objeto. Sente vertigens como se tivesse ébria, porque se liga a coisas que são, por sua natureza, sujeitas a transformações. Em vez disso, quando ele contempla a sua própria essência, ele se volta para o que é puro, eterno, imortal, e sendo da mesma natureza, permanece nessa contemplação tanto tempo quanto possível. Então, quando a gente estava lá, né, no mundo espiritual, vem para a Terra, encarna nessa oportunidade, é como se a gente ficasse ébrio, como se a gente tivesse bebido, né? A gente se ilude com isso que está aqui, se apresenta para nós, com as ideias que estão nesse mundo, que pertencem a esse planeta. A gente se ilude e vive numa ilusão. E qual é a nossa decepção ao retornar ao mundo espiritual e ver que a gente jogou fora uma existência, porque não era nada disso. Lá não vale nada, eu não levo nada. Mas eu falava isso há muitos anos atrás, nem sei se ele fala mais isso, mas não tem caminhão de mudança em enterro. Isso eu nunca esqueci, que ele sempre falava isso. Não tem, gente. Nada do que a gente botar no nosso quadrado vai junto. E a gente precisa aprender isso. É urgente isso. Desde Sócrates, olha quanta gente já passou. Olha quantos espíritos já vieram. Quantos anjos do Senhor nos falam isso todos os dias, não só os grandes missionários, mas como aqueles que a gente conhece, que já vivem dessa forma, aquela pessoa que você conhece, que está... E a gente não ouve. A gente quer viver iludido. A gente quer viver como se a gente viesse aqui para ir à praia, se divertir, fazer festa, churrasco, rir e brincar. O que é uma ilusão, porque pessoas que têm esse ideal sofrem muito, porque têm um apego muito grande. E tem ciúme, tem inveja, e se sentem frustrados toda vez que não acontece o que elas querem. Mas a ilusão ainda é de que uma vida boa é aquela que aparece na propaganda da televisão. Que a vida boa que eu posso querer é estar num carrão, né, com um homem lindo, uma mulher linda, com uma casa na praia, que é assim que as pessoas vão me ver e vão dizer assim, nossa, ela conseguiu, ela vive bem. E cadê a paz? E por que pessoas tão solitárias que a gente vê hoje em dia? Pessoas que têm uma rede social à sua frente, que estão aí conversando com o mundo inteiro, conectados, globalizados, mas infelizes e solitários, não sabem conversar com alguém, um vizinho. Não tem amigos reais. Porque mesmo aquelas pessoas encarnadas, né, que você conversa na rede social, ali a gente pode ser como a gente quiser, né? A gente mostra o melhor que a gente tem. É no dia a dia, é na convivência que a gente vai aprendendo, que a gente vai, né, se burilando. Então, quando eles mostram isso para a gente, olha lá, quando eu olho para a minha essência, que está dentro de mim, quando eu olho para aquilo que está dentro, que é a consciência de Deus que está em cada um de nós, aí eu me sinto bem, porque aí é a verdade, aí eu sou da mesma natureza que isso. Bens materiais, status, isso tudo acaba. Isso é tão simples. Os ensinamentos dos espíritos, os ensinamentos que vêm pela humanidade afora, são simples. A gente é que complica muito. A gente complica muitíssimo. E aí, quando ele fala nesse item aqui, que quando a gente está vendo com os olhos do espírito, quando a gente está vendo a vida espiritual, eles pedem que a gente vá ao capítulo 2, que fala, meu reino não é deste mundo, e que fala exatamente do ponto de vista. O que fala nesse item, né? Que quando você tem ideia do que significa ter uma vida futura, do que ela pode ser, você tem essa fé inabalável e que isso depende de você, isso muda tudo. Isso tem que mudar tudo. Porque se eu sei qual é a minha destinação, eu, espírito imortal,
Não é eu, Cristina, nessa encarnação, mas eu, espírito imortal. Eu almejo ser um anjo do Senhor. Esses que não é para ficar à toa, ninguém nunca vai ficar à toa. Quanto melhor, quanto mais evoluído a gente tiver, mais a gente vai servir, mais feliz a gente vai ser. Eu almejo, né, estar mais perto dessa perfeição que me é possível e poder conclamar, e poder chamar, e poder ser essa música aos ouvidos dos outros. A gente faz isso assim, desse tamaninho, estamos divulgando a doutrina aqui. Quando eu venho aqui, minhas pernas tremem, eu fico gelada, eu não sei o que eu vou falar, eu fico a semana inteira pensando nisso, mas eu não desisto, porque eu sei o quão é importante. Essa é a parte que eu posso fazer. Esse é o meu pouquinho, né? Na minha vida, tentar viver de acordo com isso que eu aprendi aqui, que também se eu fechar tudo aqui e for embora e fizer tudo diferente, não vou subir mais aqui. Mas é me esforçar a cada momento, né, como cada um de nós, para fazer isso e para divulgar. Então, se a gente tem sonhos, se a gente tem essa fé inabalável, a gente muda o olhar que a gente tem agora. Não que a gente não queira ter conforto, ter coisas boas aqui, nem Deus diz que a gente tem que ser pobre, miserável aqui, não. Mas que o foco nosso não pode ser esse. O nosso foco, olha, Jesus veio dizer isso para a gente. Tem que ser importante, tem que fazer a diferença. Grandes sábios da humanidade vieram para dizer isso, olha, tem vida lá. Depois que você sai daqui, tem vida, e só vai depender de você como vai ser essa vida. Isso tem que ser importante, gente. Senão, Jesus Cristo, que é o Espírito mais perfeito que veio aqui à Terra, ele não viria. Viriam outros. É importante isso. Né? Zé Manel falou lá da peça, ela foi simples e tal, mas na hora que acabou, eu fiquei pensando em Allan Kardec, né? E em outros tantos que dedicaram a sua vida para montar, né, e para divulgar isso. Dedicaram a sua vida, abriram mão de muitas coisas. Porque eles perceberam, eles foram tocados de alguma forma, eles entenderam qual é o verdadeiro sentido da vida. E isso dá uma emoção. Se tanta gente pode fazer tanto, por que eu não posso fazer a minha parte? Eu tenho que contribuir, ser um passo a mais para que o mundo, para que todo mundo, né? Porque amar ao próximo como a si mesmo é uma relação permanente entre o que nós somos e o outro é. Não dá para ser feliz porque eu sou, vamos supor, né, virei perfeita, mas o resto que se dane, não pode, não pode. Se você entendeu alguma coisa, não pode. Que alegria quando alguém entende e vai tentar mudar a sua vida, quando um coração é tocado, quando alguém consegue não fazer, né, alguma coisa. A gente está preso no corpo, né? Nós temos todas essas características, mas Deus também nos deu infinitas possibilidades, é a nossa inteligência, é o nosso coração. A gente tem como... Hoje em dia a gente estuda a neuroeducação, né? A gente estuda o funcionamento do cérebro e você vê que você pode mudar um caminho neural. Isso é comprovado, é científico. Então, se eu hoje estou acostumado, estou no automático agindo assim, se eu começar a agir de outra forma, os meus neurônios vão entender, vão tomar outro caminho neural e eu vou aprender outra coisa. Agora, tem que ter aquela vontade que vem de dentro, tem que ter aquela força e de acreditar. Porque se eu me achar um pobre coitado, que a culpa é de Deus, que eu estou aqui pagando pelos meus erros, claro que nós erramos e muito, e estamos errando nessa vida também, gente. Mas é que o meu foco não pode ser no que eu estou errando, no que é ruim. Meu foco tem que ser onde eu quero chegar. Para comprar uma casa, as pessoas não fazem isso. Não, um dia eu quero ter uma casa. O jovem acha, não, uma casa própria, sonho da casa própria. Então começa a trabalhar, já começa a guardar um dinheiro. Às vezes guarda dinheiro a vida toda. Quando compra a casa é tão grande que os filhos já foram embora, não vai ficar a casa lá grande e não tem ninguém para morar na casa. Mas a gente tem esse foco para as coisas materiais. Eu quero comprar uma televisão que vai lá na parede da minha sala. Ou se endivida para pagar depois, ou guarda o dinheiro e compra antes. E por quê? Que para o nosso espírito, que esse sou eu, de fato sou eu fico tão preguiçoso.
E é tão fácil dizer, é assim mesmo, eu sou assim mesmo, eu não aprendo isso não, já sou burra velha, já sou burro velho. Por que tão pouca disposição? Porque é essencial para a gente. Sócrates e Platão falam também de outras coisas, né? Eles falam de que a alma quando vai, se a alma é impura, ela vai voltar muitas vezes. Eles falam da reencarnação, de que é necessário que você volte para aprender. Eles falam do espírito protetor, porque naquela época na Grécia, o demônio, né, que a gente chama de demônio, não significava o que significa para a gente hoje. Né? Eram espíritos. E eram espíritos de qualquer ordem. Quando um ser humano desencarnava, ele era levado pelo seu dêmon ao Hades, que era o mundo espiritual, é a terra dos mortos. E esse dêmon pode ser entendido como um espírito protetor. Foi o homem, no decorrer, que achou que demônio significa um espírito que não é evoluído, significa mal, mas a palavra originalmente não queria dizer isso. E o que eu acho também que é muito importante no que eles disseram, que eu já estou avançando na hora da Valéria, é que ele fala sobre uma coisa que é fundamental, que é o amor. Vejam bem, chamo de homem vicioso ao amante vulgar, que ama mais ao corpo que à alma. O amor está por toda a natureza e incita-nos a exercer nossa inteligência. Encontramo-lo até mesmo no movimento dos astros. É o amor que adorna a natureza com suas ricas alfombras. Ele se enfeita e fixa a sua morada onde encontra flores e perfumes. É ainda o amor que traz a paz aos homens, a calmaria ao mar, o silêncio aos ventos e o sossego à dor. O amor que deve unir os homens por um sentimento de fraternidade é uma consequência dessa teoria de Platão sobre o amor universal como lei da natureza. Então, meus irmãos, o amor é o sentimento supremo. O amor, Deus é amor. Então, onde que o amor vai? Onde ele encontra flores e perfumes. Se a gente não cuida do nosso jardim, para que as borboletas possam vir, elas não virão. É o encontro do amor universal que a gente tem que ir. O amor em todas as suas formas. Nós temos muito medo de nos entregarmos ao amor, seja ele em que nível for. A gente não quer ter um bichinho de estimação porque ele vai morrer e a gente vai sofrer. Aí você deixa de aproveitar 10 anos, 5 anos, seja quais forem, quantos anos forem, de alegrias, porque um dia você vai sofrer. Você não abre, não rasga o seu coração, não se entrega, porque você tem medo de sofrer. Mas o amor é a essência da vida. Quem não ama, quem não se entrega, quem não confia no amor divino em primeiro lugar, se somos todos filhos de Deus, do mesmo Pai, e Ele é só amor e bondade, por que eu não posso me entregar aos sinais que eu recebo a todos os momentos desses anjos, que estão aqui e ali me intuindo, me mostrando os sinais que aparecem, olha, em todos os lugares, porque eu fecho os olhos e fico perdido no medo. Vamos esquecer isso. Medo, por que medo? Porque quando a gente se entrega, a gente confia, quando a gente realmente acredita, né? Vir ao centro espírita não pode ser cumprir uma obrigação social, que aí eu digo assim, não, eu tenho religião sim, eu vou todo domingo no centro, vou toda terça e tal, mas não mudo um fiapo da minha vida, porque é difícil, essa palavra devia ser abolida de qualquer dicionário. Palavras carregam força. Se eu vivo dizendo para mim que é difícil, eu só vou acreditar que é difícil. Como uma criança, se ela ouve que ela é burra, que ela é isso, que você é impossível, você é isso, ela acredita, gente. Palavras têm força. Quantos de nós na infância não escutamos repetidas vezes alguma coisa
e que nós até hoje acreditamos que somos aquilo? Qual a dificuldade que a gente tem hoje de perceber, de mostrar para a gente mesmo que não éramos aquilo? Aquilo era a opinião de uma pessoa, que talvez fosse muito importante para nós, mas eu não sou só isso. Então, o Espiritismo teve toda uma preparação na espiritualidade de séculos, que na eternidade é só um pouquinho. Mas vamos considerar, né, nosso tempo daqui, a gente deixar a vida levar assim, ver o que vai acontecer na próxima. Vamos nos preparar para quando a gente chegar na nossa casa, a gente possa estar contente que fez um pouquinho, ninguém vai fazer muito, o progresso se dá, nada dá saltos, mas que a gente realmente possa chegar lá e respirar aliviado. A felicidade que a gente sente no momento de paz não é tão grande quando a gente está em paz com a gente mesmo, é muito bom. Pois é, imagina isso, se eu souber que eu fiz o que era necessário fazer. Então, é isso que eu achei muito importante. Depois, em outros momentos, são muitos os itens de Sócrates e Platão que são interessantíssimos, mas eu tirei... Tá bem. Ele está falando que eu posso falar mais um pouquinho. Então, aqui eles falam também que o corpo, ele conserva os vestígios bem marcados aos cuidados que teve com ele e os acidentes que sofreu. Então, quando a alma se despoja do corpo, ela conserva a sua essência, os traços evidentes do seu caráter. Então, a gente vai chegar lá como a gente se construir. Nós somos seres em construção. Em vez de juntar dinheiro para comprar uma casa bonita, porque a gente não junta virtudes. Sabe, vamos ser melhores um pouquinho. Vamos desapegar, né? Se Deus está no comando, se esse Deus é tão amoroso, a gente tem que deixar fluir um pouco as coisas, né? Porque se eu queria muito encontrar fulano, mas fulano não foi me encontrar, me deu o bolo, não é para ficar chateado, pensando que ele não foi por causa disso, não foi por causa daquilo, não foi... Porque a gente imagina o que o outro está pensando, isso é uma mania que a gente tem. Simplesmente a pessoa não foi, então o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer outra coisa. Se a gente vivesse o momento presente, se aborreceria muito menos do que se aborrece, porque a gente quer controlar tudo. A gente quer que as coisas sejam do jeito da gente. Então, meus irmãos... E virtude não se ensina, né? Sócrates fala isso aqui também. A virtude não pode ser ensinada. O Espiritismo é mais explícito. Ensina que quem possui adquiriu pelos esforços nas vidas sucessivas ao se livrar pouco a pouco de suas imperfeições. A graça é a força que Deus concede a todo homem de boa vontade para se livrar do mal e fazer o bem. Então não tem sortudo, não tem aquele que é privilegiado de Deus. Quem já se livrou, quem tem virtudes, quem está numa boa aos nossos olhos, é porque já fez um trabalho. Tem um sábio que diz que você quer ser sábio, né, mas sem passar pelo que eu passei. Que até chegar a ser um sábio, ele passou por muita coisa, para poder compreender e poder ter sabedoria. Sabedoria, segundo Platão, é quando você está de acordo com o seu ser essencial, quando você está de acordo com a consciência que está dentro de você. Quando você deixa a ilusão do corpo e você consegue olhar a sua essência, você é um sábio. Então, nós podemos ser sábios. Nós podemos ser sábios. Tem um trecho aqui que eu acho lindo, mas agora não sei se eu vou achar. Que diz assim, que chegou a hora, sabe? Como se a gente estivesse numa escuridão e as luzes fossem surgindo em todos os lugares e cegando aqueles que não querem ver. Nós chegamos aqui, meus irmãos. Alguns aqui conhecem mais, outros conhecem menos, mas têm a oportunidade de estar aqui, de estar estudando e aprendendo isso. Porque o Espiritismo é muito mais do que religião. É ciência, é filosofia. E o Espiritismo, segundo os próprios espíritos, não será a religião do futuro, mas a ideia que ela contém é que vai transformar o mundo, transforma as pessoas, porque não dá para ser igual.
Depois que você conhece isso de verdade, não dá para ser igual. Então, eu desejo que todos nós aqui possamos fazer um exame de consciência verdadeiro, sabe? E ver a importância disso, a importância da nossa vida futura. E começar a construí-la e fazer uma poupança, mas uma poupança para chegar mais rápido lá. Eu trouxe uma historinha que fala de 3 demônios, mas eu até posso hoje contá-la porque eu expliquei que demônio não é isso, né? Um dia, no princípio dos tempos, alguns demônios se reuniram para fazer uma diabrura. Um deles disse: eu estava pensando em fazer uma maldade com os humanos. Poderíamos tirar algo deles, porém o quê? Depois de muito pensar, um deles respondeu: eu já sei, poderíamos tirar-lhes a felicidade. O problema vai ser onde a gente vai esconder para que eles não possam encontrá-lo. Surgiu o primeiro demônio. Vamos escondê-la em cima do monte mais alto do mundo. Mas o outro imediatamente discordou. Não, lembre-se que eles têm força e vontade. Algum dia, alguém poderia subir e encontrá-la. E se um a encontrar, pronto, todos saberão onde está. Logo, o outro demônio propôs: então vamos escondê-la no fundo do mar. O outro contestou: não vai dar certo. Eles têm curiosidade. Algum dia, alguém construirá algum aparato para poder baixar até o fundo e então a encontrará. Um outro deles disse: neste caso, nós poderemos escondê-la em um planeta longe da Terra. Disseram-lhe: não, lembre-se que eles têm inteligência. Um dia alguém construirá uma nave para viajar a outros planetas e então a descobrirão. Um dos demônios havia permanecido em silêncio, escutando atentamente as propostas, analisando e pensando, até que ele resolveu falar: creio saber onde devemos colocá-la para que eles jamais a encontrem. Surpresos, todos perguntaram ao mesmo tempo: onde? Vamos escondê-la dentro deles mesmos. Estarão tão ocupados buscando-a fora que nunca a encontrarão. Então, está aí o lugar onde está a felicidade que a gente tanto quer e que a gente vá à luta. Uma boa noite para todos, obrigada. Muito bem, viram que forma suave, tranquila, agradável da gente aprender sobre isso? Não é isso mesmo? Não são verdades assim? E buscar felicidade, construir a espiritualidade em vida, como nós estamos aqui, não significa ser triste, ser amuado, abrir mão das coisas alegres da vida, nada disso. Nós podemos ser alegres, felizes e contentes na busca da nossa perfeição espiritual. Então, nós estamos numa vida, o Espiritismo esclarece muito bem isso, não significa que para você conquistar as virtudes da alma que estão por dentro, você precisa se abandonar o mundo e se isolar do mundo, não. É conquistar tudo isso vivendo no mundo. Até porque a mecânica do descobrimento de si próprio está em nós conquistarmos isso, conseguirmos isso no mundo, nas tarefas e nas ações do mundo. Então, não significa abrir mão da vida material, da vida social, mas significa buscar lá onde esses bichinhos esconderam, lá dentro da gente mesmo, tá vendo? Fica tão preocupado com a felicidade dos outros, que a sua está dentro, guardada aqui dentro, está escondida lá dentro. Mas você emagrece vendo os outros engordar, gente. Tem gente que emagrece vendo os outros engordar. Você começou a engordar, tem algum problema, tem alguma coisa. E aí você emagrece vendo os outros engordar, né? O jardim dos outros é mais bonito, a cor da casa foi mais bem pintada do que a nossa, o carro é mais bonito, e nós ficamos perdendo tempo na vida. Vamos viver a vida assim, vamos achar as coisas bonitas, vamos curtir a vida assim, mas sabendo que para resolver nosso problema com tempo ilimitado, indeterminado, nós temos que partir para dentro, dominar por dentro, segurar por dentro, né? Bem, e com vocês, continuando, Valéria Cristine. Vamos lá. Boa noite a todos. E é verdade, né? A gente às vezes critica tanto essas coisas de Big Brother, mas às vezes a gente acaba fazendo igualzinho. Às vezes a gente não para lá para sentar, para assistir, mas a gente fica fazendo isso com a vida alheia, né? Querendo saber o que o outro está pensando, arrumando solução para a vida do outro, enquanto a gente vai negligenciando essa oportunidade que a gente tem de crescer, de se esclarecer e de aprender, né? Afinal de contas, nós estamos aqui para isso. Dizem os espíritos, né, superiores que
nós, aqui na Terra, nossa única missão, a missão exclusiva que nós temos aqui é progredir moralmente, né? A gente, claro, está na matéria, tem que trabalhar, tem que gerir a nossa capacidade, né, de nos sustentar, tudo isso. Mas a gente acumula muito, né, os bens terrenos, como disse a Cristina, caixão não tem enterro, não tem mudança, e caixão não tem gaveta, né? A gente não leva nada, a gente realmente não leva nada. O que a gente leva conosco, no nosso espírito, são as nossas virtudes ou os nossos defeitos que a gente ainda tem. E é muito importante realmente, como disse a Cristina, a gente ter esse porto seguro, né? Esse farol aí que nos guia, que é a doutrina espírita, porque a gente vive realmente num planeta inferior, num planeta de provas e expiações. Nós hoje estamos todos aí, né? Amanhecemos com essa notícia dessa grande tragédia que aconteceu lá no Sul, desses jovens que estavam lá, desse desencarne aí. E nós sabemos, né, estudiosos que somos da doutrina espírita, que há nisso tudo um objetivo. Aqueles espíritos que estavam lá não passaram por nada daquilo à toa, né? Muitos que estavam lá com nenhuma chance de sobreviver conseguiram sair da onde começou o incêndio, conseguiram sair lá da boate, aquela coisa toda. Então a gente está envolvido numa atmosfera, né? Começamos o ano ainda, estamos no mês de janeiro, terminando o mês de janeiro aí de 2013, e às vezes a gente liga ao noticiário, só desgraça, só morte, só assassinato, tudo isso que é próprio de um planeta de provas e expiações. E nós espíritas temos um grande dever ao conhecer a doutrina espírita, e como disse a Cristina, a gente às vezes não quer, as pessoas não querem, porque vão se deparar com esse fator que é o da responsabilidade. Responsabilidade com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, né? Hoje, o que nós espíritas que temos o conhecimento, que entendemos essa vida futura, o que cabe a cada um de nós durante o dia de hoje e que vai caber aí nessa semana em que nós vamos falar aí dessa tragédia? O quê? Orar por esses irmãos, porque é uma dor muito grande, né? Orar para esses queridos que desencarnaram, para as suas famílias, para os seus amigos. Imaginou a dor, né? Vamos por um pouquinho, largar um pouquinho o nosso egoísmo de lado e a gente se colocar um pouquinho no lugar daquele pai, daquela mãe, daquele ente querido que teve o seu filho aí, né, morto aí nessa tragédia. E vamos orar por eles, orar para que esses que desencarnaram possam realmente ser auxiliados, porque eles estão aí cumprindo o que realmente tem que cumprir dentro das provas, dentro das expiações, porque afinal de contas é isso que nós estamos fazendo. E a gente busca às vezes a felicidade onde realmente ela não existe. Então a doutrina espírita, ela tem esse grande papel de nos ensinar. Os espíritos vieram exclusivamente para nos ensinar, para nos ajudar aí nesse progresso moral que é tão importante para nós. E realmente é uma coisa emocionante. Nós ontem que estávamos lá, enquanto a peça estava acontecendo, distribuindo os livros, a gente estava comentando sobre isso. A gente não pode nem imaginar o trabalho de Allan Kardec, que foi realmente um missionário que veio, né, com essa tarefa, com esse propósito de codificar a doutrina espírita, de organizar o ensino dos espíritos que foi dado em vários pontos do globo, através de médiuns diferentes, sempre ali naquela análise, com bom senso, com lógica, com raciocínio, de colocar ali aquele trabalho. Então é dever sim do espírita divulgar, falar sobre isso, estudar as 5 obras básicas, porque exatamente ali que está contido, é um respeito que a gente tem que ter com o trabalho de Allan Kardec, porque ele teve realmente um grande trabalho. Tanto se esforçou, tanto se esmerou, que desencarnou devido a um aneurisma cerebral. Porque tanta atividade, e lembrando que naquela época não tinha luz elétrica, não tinha internet, né? Ele analisava as questões que aí eram apresentadas pelos espíritos, analisando cadernos e cadernos de anotações, sendo ajudados pela espiritualidade, alguma coisa que ele não entendia muito bem, a espiritualidade estava sempre lá ajudando, encaminhando ele nesse trabalho. Então é um trabalho grandioso que ele veio
né, fazer aqui na Terra, veio encarnado com essa tarefa e, graças a Deus, pelo seu esforço, pela sua dignidade, pela sua honestidade, conseguiu vencer essa missão e deixou para nós essa maravilha, né, como eu sempre digo, que traz tantos esclarecimentos. E aí aqui no Livro dos Espíritos, eu resolvi aqui para a gente refletir um pouquinho, dentro da lei do progresso, né, que é uma das leis aqui morais que é estudada aqui, isso é o capítulo 8º do Livro dos Espíritos, que fala da lei do progresso. Num item que os espíritos, Kardec vai questionar os espíritos, qual é a influência do espiritismo no progresso, né? O que esses ensinamentos que a doutrina espírita nos trouxe, a falar da vida futura, o que isso pode influenciar no nosso progresso como humanidade? E aí na questão 798, Kardec questiona o seguinte aos espíritos: o espiritismo se tornará uma crença comum ou será apenas a de algumas pessoas? E a resposta dos espíritos: certamente ele se tornará uma crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade, porque pertence à natureza e chegou o tempo em que deve tomar lugar entre os conhecimentos humanos. Haverá, entretanto, grandes lutas a sustentar, mais contra os interesses do que contra a convicção, porque não se pode dissimular que há pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio e outras por motivos puramente materiais. Mas os seus contraditores, ficando cada vez mais isolados, serão, afinal, forçados a pensar como todos os outros, sob pena de se tornarem ridículos. Né? É o que está realmente escrito aqui, foi a palavra que os espíritos usaram. Por quê? Porque não há mais como sustentar essa ideia de uma única existência. Como explicar, como consolar, como esclarecer aquelas famílias que hoje estão lá num sofrimento atroz? Expliquem para eles, com uma única vida. Como compreender que Deus quis que eles passassem por aquilo? Como conceber isso? Como conciliar essa ideia com a justiça de Deus? Com um Deus infinitamente bom e misericordioso? Por que o meu filho e não foi o filho da outra? Da minha vizinha, da outra pessoa? Por quê? Como explicar para aqueles pais aquele sofrimento? De uma forma lógica, de uma forma esclarecedora, consoladora, que está de acordo com o bom senso, com a razão. Como explicar para eles? Foi Deus que quis? Foi Deus que quis que eles passassem por aquilo? Não. São espíritos que estavam juntos num momento em que foi apropriado e que passaram por aquela prova e aquela expiação. Que desencarnaram muitos ali até asfixiados, né? Quem sabe aqueles espíritos que hoje, né, nessa noite não passaram por aquele processo, com certeza estão reavendo processos que eles podem ter causado a outros irmãos no passado, né? Quem sabe? Nós não sabemos, mas nós já sabemos que tem um motivo justo, não é injustiça. Tem um motivo justo, é uma causa de aflição justa, né? Como explicar sem a reencarnação? Como explicar, né, tudo isso? Então, é realmente uma teoria que vai aí sendo realmente deixada para trás, vai se tornar ridículo, porque é o que a gente viu aqui, né? Não é que o espiritismo vai ser uma única religião que vai prevalecer no mundo, não. Mas as crenças, esse conhecimento, esse entendimento que a doutrina dá dessa vida futura, que a vida verdadeira é a vida do espírito e não a que nós temos aqui, é o que vai realmente esclarecer a humanidade. Nós já temos hoje, né, aí espalhados, né, a gente sempre fala isso lá no programa, pastores, pessoas de outras religiões que estão sendo despertados para essa realidade. Ontem nós também lá tivemos uma comprovação disso que eu estou falando aqui. Nós estávamos lá na distribuição dos livros e um pastor que já assiste o nosso programa, já entrou em contato, a gente já conhece, foi até lá para nos conhecer, para conhecer a mim e o José Manuel, se eu quiser, né? Estava lá assistindo a palestra e ele foi falar conosco, né? Foi falar, olha, realmente vocês mudaram a minha vida. Todo o entendimento que eu tenho, estou lendo O Céu e o Inferno, estou lendo o Livro dos Espíritos,
vocês realmente mudaram a minha vida. E eu estou lá dentro da minha igreja fazendo essas reflexões. E ele desenha muito bem, deixou um encartezinho lá, fazendo esse questionamento. Como? Se a maioria não é cristã, como admitir que Jesus, sendo um espírito bom, um espírito puro, só cristãos vão? 5 bilhões, ele usa até questionamentos que ele escuta a gente falar no programa, que a gente fala, ele usa esses termos. E ontem ele foi até lá, né, para mostrar realmente, olha, eu estou lá, claro, ele é pastor, ele está dentro da Bíblia, mas já está fazendo lá no ambiente dele, onde ele pode, essa reflexão de céu, de inferno. Como aceitar que 5 bilhões, né, da humanidade estejam perdidos só porque não são cristãos? Então ele está levando isso para a igreja dele lá. Ele não está sentado aqui entre nós no centro espírita, não está. Mas ele está sendo honesto aonde ele pode, que é dentro da igreja dele, fazendo as pessoas refletirem. E isso é um sinal, que nós somos melhores? Não. Nós estamos fazendo um trabalho muito importante. E para nós isso é um reconhecimento, né? Uma pessoa que chega, que fala do programa, é a maior felicidade que a gente pode ter. Porque a gente sabe que o trabalho que a gente se propõe a fazer na divulgação da doutrina espírita está surtindo efeito. Não porque a gente é melhor ou porque a gente é o dono da verdade, não. Mas porque o espiritismo proporciona isso. Razão, bom senso na fé, né? Eu terminei de ler aquele livro do Sam Harris, né? Carta a uma Nação Cristã. Livro pequenininho, tem aí para a gente emprestar. Muito bom. Ele é um ateu e ele faz questionamentos realmente. Ele faria, com certeza, ele teve acesso a essa informação aí do que aconteceu aqui no nosso país. Ele, com certeza, já está perguntando onde está Deus. O que Deus, se é onisciente, onipotente, por que permitiu que isso acontecesse? Né? E ele faz questionamentos no livro dele, simples questionamentos que um espírita, que nós já temos capacidade de responder, questionamentos que ele faz, porque ele não conhece essa realidade, que é a realidade que a doutrina espírita vem nos informar, vem falar da reencarnação, né, da existência e da continuidade do espírito no mundo fora da matéria, né? Então tudo isso realmente faz a diferença. E realmente o espiritismo, ele faz parte da natureza. Reencarnação não foi uma coisa inventada, cogitada pelos espíritos. A reencarnação sempre existiu. Reencarnação é uma lei divina. Então ela sempre existiu e vai continuar existindo como um processo educativo pelo qual nós estamos sendo submetidos, passando pelas provas, passando pelas expiações, como a gente está aí, né, cercado na nossa vida mesmo, né? E aqui fala uma coisa interessante, olha: haverá, entretanto, grandes lutas a sustentar. E sabe aonde é o primeiro lugar onde a gente sustenta essas lutas? Dentro da gente mesmo. Porque nós somos espíritos antigos, velhos, com muitos preconceitos. E essa claridade, essa luz que a doutrina espírita vem nos dar, faz com que realmente as nossas estruturas sejam abaladas. E é para isso mesmo. Tem que abalar as nossas estruturas. Não adianta a gente vir aqui se dizer espírita, reencarnacionista, se tudo que a gente aprende com a doutrina não mexe no nosso íntimo, não faz a gente se mexer, não faz a gente sair do lugar, não faz a gente se voltar para essa reforma íntima. Então, o primeiro lugar em que vai haver um choque de interesse é na gente mesmo. Porque a gente aprende uma coisa, mas a gente está na matéria. A gente sofre a influência da matéria. A gente está no mundo em que o tempo todo a gente é estimulado a ter as coisas, a ter o material, e o ser é deixado de lado. Só que o que realmente interessa é o ser, porque esse vai com a gente, né? Está com a gente o tempo todo, a gente está na nossa companhia o tempo todo. Então a gente tem que tornar para a gente mesmo essa companhia, né, do nosso espírito mais agradável. Vamos lá, ó, e tem um comentáriozinho aqui de Kardec depois da questão 798. As ideias só se transformam com o tempo e não subitamente. Elas se enfraquecem de geração em geração e acabam por desaparecer com os que as professavam e que são substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como se verifica com as ideias políticas. Vede o paganismo. Não há ninguém, certamente, que professe hoje as ideias religiosas daquele tempo.
Não obstante, muitos séculos depois do advento do cristianismo, ainda haviam deixado traços que somente a completa renovação das raças pode apagar. O mesmo acontecerá com o espiritismo. Ele faz muito progresso, mas haverá ainda, durante 2 ou 3 gerações, um fenômeno de incredulidade que só o tempo fará desaparecer. Contudo, sua marcha será mais rápida que a do cristianismo, porque é o próprio cristianismo que lhe abre as vias sobre as quais ele se desenvolverá. O cristianismo tinha que destruir, o espiritismo só tem que construir. Aí vem a questão 799. De que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. A vida futura, não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que pode assegurar o seu futuro através do presente. Destruindo os preconceitos de seita, de casta e de cor, ele ensina aos homens a grande solidariedade que os deve unir como irmãos. Não é de temer que o espiritismo não consiga vencer a indiferença dos homens e seu apego às coisas materiais? Seria conhecer bem poucos homens, pensar que uma causa qualquer pudesse transformá-los como por encanto. As ideias se modificam pouco a pouco com os indivíduos e são necessárias gerações para que se apaguem completamente os traços dos velhos hábitos. A transformação, portanto, não pode operar-se a não ser com o tempo, gradualmente, pouco a pouco. Em cada geração, uma parte do véu se dissipa. O espiritismo vem rasgá-lo de uma vez, mas mesmo que só tivesse o efeito de corrigir um homem de um só dos seus defeitos, isso seria um passo que o faria dar e por isso um grande bem, porque esse primeiro passo lhe tornaria os outros mais fáceis, né? Aí a gente vê a dimensão do trabalho que a gente tem. É um trabalho grande, muito grande, e que começa dentro da gente, é de dentro para fora. Não é o externo que modifica, é o interno. Somos nós que nos modificamos, né? E isso é gradual. Por isso que Deus, na sua infinita justiça, não dá só uma única oportunidade. Ele nos dá várias oportunidades. E aí entra de novo a reencarnação, que é essa pluralidade das existências que nós vamos tendo a necessidade de ter até a gente se depurar o nosso espírito dessas imperfeições, né? Mas é um trabalho árduo, é um trabalho de todos os dias, é um trabalho que requer força de vontade, que requer inteligência, que requer esforço, né? Porque a gente tem que se vencer, não é vencer o outro. Porque a gente vive numa sociedade muito competitiva, em que a gente tem que ser melhor do que o outro, aí você faz, às vezes, tudo que pode e o que não pode para puxar o tapete do outro. E para quê? Né? A gente tem que se vencer, né? Porque a gente está ali, como diz muito bem a Cristina, eles colocaram a felicidade lá dentro da gente, né? Porque a gente sabe, vão ficar tão distraído com as coisas que não tem que estar distraído, porque vão esquecer que a felicidade ela é uma conquista íntima, ela é uma conquista nossa, né, individual. Por que os espíritos não ensinaram desde todos os tempos o que ensinam hoje? Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem o seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou desfiguraram, mas que atualmente podem compreender. Pelo seu ensinamento, mesmo incompleto, preparam o terreno para receber a semente que agora vai frutificar. Desde que o espiritismo deve marcar um progresso da humanidade, por que os espíritos não apressam esse progresso através de manifestações tão gerais e patentes que pudessem levar à convicção aos mais incrédulos? E olha que resposta brilhante para a gente terminar. Desejarias milagres, mas Deus os semeia a mancheias nos vossos passos
e tendes ainda os homens que os negam. O Cristo, ele próprio, convenceu os seus contemporâneos com os prodígios que realizou? Não vedes ainda hoje os homens negarem os fatos mais patentes que se passam aos seus olhos? Não tendes os que não acreditam, mesmo quando vissem? Não, não é por meio de prodígios que Deus conduzirá os homens. Na sua bondade, Ele quer deixar-lhes o mérito de se convencerem através da razão. Não tem como a gente impor, não tem como. As pessoas vão passar pelas coisas, muitas pessoas, né, passam até pelo processo aí da mediunidade, né, tem essa mediunidade mais evidenciada e não querem saber disso, acham que isso é uma coisa ruim, mas estão ali recebendo diretamente a mensagem dos espíritos, veem, ouvem, mas não se interessam porque não querem, até porque, né, mais uma vez, tem que ter responsabilidade, porque a gente é realmente responsável. Então, eles não vai ser através de prodígios, né? Deus não vai pegar lá na orelha de cada um, fazer a gente acreditar, igual São Tomé tem que ver, não, para crer, não. Nós vamos aí nessa caminhada gradual e contínua do Espírito, buscando esses ensinamentos, buscando esses esclarecimentos. E realmente, conhecer a doutrina espírita faz toda a diferença, ou tem realmente que fazer a diferença na nossa vida. Porque a gente sabe por que nós estamos passando por aqui, nós estamos aqui de passagem, né? Ajuda nós nos desapegarmos, porque a gente se apega muito, né? O apego é uma grande causa de sofrimento para os espíritos e até para nós, espíritas, que conhecemos a doutrina espírita. Muitos de nós, quando desencarnamos, a gente se encontra às vezes numa situação muito difícil, não porque a gente não sabe que a gente desencarnou, a gente tem essa ideia, mas daí a não ter o apego é outra questão, porque a gente tem um apego material, a gente tem um apego emocional, né? Então isso dificulta realmente a nossa situação no plano espiritual, né? E saber disso aqui realmente faz a diferença. Então a gente faz aqui um trabalho de divulgação pelo rádio, pela internet, no programa, com esse objetivo, de espalhar esse esclarecimento aí que foi codificado por Kardec, foi dado pelos espíritos e ele codificou, para que a gente realmente faça, né, que isso faça a diferença na nossa vida, nos dando força, nos dando coragem, não com esse entendimento ainda infantil que a gente tem que a gente se apegar a alguma crença religiosa vai ser poupado do trabalho, não. Nós nunca vamos ser poupados do trabalho. É o trabalho da matéria e é o trabalho espiritual que é o mais importante. Porque se a gente sair daqui sem conquistas materiais, mas sair bem melhor do que a gente já chegou aqui, é isso realmente o que vai contar. Então vamos continuar aí sim, as coisas vão acontecer, nós vamos estar envolvidos aí nessa atmosfera de dificuldades, de violência, de insegurança, mas nós podemos nos manter seguros, orientados, sempre na vigilância, na prece, para ajudar essas pessoas que estão passando por isso e para nos ajudar a passar por tudo que a gente tem que passar aqui, nesse grande aprendizado que é a escola aqui onde nós estamos matriculados, né? Obrigada e boa noite a todos. Mas muito bem, como a Valéria lembrou, e eu também comento com vocês de vez em quando, assim como nós fazemos aqui os estudos aqui no centro, a gente leva para a televisão e passa para o mundo inteiro. Essas reuniões nossas aqui são todas gravadas também e vão para o YouTube. Então elas são acessadas no mundo inteiro. O YouTube faz um levantamento, uma estatística de acessos de aceitação ou rejeição. Nós temos 95% de aceitação nos acessos que nós temos pelo mundo inteiro. Então vejam como isso é importante. A gente às vezes espírita há 20, 30, 50 anos, deixamos passar isso sem acordar para o que nós temos nas mãos. São esses esclarecimentos. E volto a lembrar para vocês, o Espiritismo, esclarecendo e abrindo as portas da realidade para nós entendermos como funciona, não nos joga na tristeza e na rejeição do mundo. Não, nós vamos viver felizes, alegres e contentes, brincando, passeando, curtindo, mas com a responsabilidade de que o que nós fizemos, nós vamos responder. Como estamos respondendo. Se não está bem agora, e nós não fizemos nada de mal agora e de errado agora,
é consequência das nossas vidas anteriores. Então, como eu digo aqui, pode fumar maconha? Pode. Pode cheirar cocaína? Pode. Pode corromper? Pode. Pode matar? Pode. Mas vão ter as consequências. Vão responder pelas consequências. Não pode beber? Pode beber. Mas quem bebe, para de beber. Quem fuma, para de fumar. Vai fazendo esse trabalho. É um trabalho pessoal, é individual, é de cada um. Então, poder, nós podemos tudo. Como ela disse, como ela lembrou de Platão, quando a gente entra no corpo, quando a gente vem para cá e fica pesado e agarrado na terra pela gravidade, né, que nos prende aqui, nós somos inebriados, nós somos envolvidos, iludidos e enganados com o mundo. Então nós temos que estar atentos para isso. Nós não podemos ceder a essa vocação maior do mundo do que da espiritualidade, da outra dimensão, não é?